E a investigação continua. Neste momento, às 9h08, nós temos aqui o delegado responsável por este caso. Nós estamos com o Lucas Lopes, que é responsável pelo inquérito. Lucas, delegado, muito obrigada por estar aqui com a gente, porque é um assunto de uma violência que é enraizada na sociedade, que muitas vezes aparece da porta para dentro. Mas quando vem uma morte, essa porta para dentro é escancarada, né? Porque você tem um corpo de uma mulher que morreu e aí começam muitas perguntas. A primeira que eu te faço é: quais são as hipóteses para esse crime? Porque esse marido disse que estava tomando banho, ouviu um estrondo e pensou que era uma porta batendo, alguma coisa, e quando saiu ela estava morta, estendida no chão. Esse caminho, quando chegou na polícia, ele passou a ser questionado e isso é que levou à prisão dele. Bem-vindo, Lucas. Bom dia, Elisa. Bom dia, Renan. Realmente foi uma investigação muito complexa, porque se trata de um tenente-coronel da Polícia Militar, com amplo conhecimento de todos os procedimentos, mas foi uma ocorrência que, desde o início, foi tomada todas as precauções para que todas as hipóteses fossem investigadas e apuradas, desde o possível suicídio até o feminicídio, que acabou se concretizando ao término dessa investigação, né? E aí, o senhor pode, eu sei que existe toda uma limitação de algo que corre em sigilo, até por respeito à família, né, da policial militar morta e que não ocorra a exposição. O senhor pode nos lembrar aqui, por favor, o que foi narrado pelo marido da policial militar? O que ele disse que na hora aconteceu até o momento em que ele ligou pedindo ajuda, ligou para o atendimento médico? Assim, alguns detalhes ainda estão sobre segredo de justiça, mas como ele já amplamente apresentou à imprensa, assim, o nosso registro inicial foi de que ele estava tomando banho e após uma discussão sobre o término, o fim do relacionamento, ela teria se exaltado, tido um surto e atentado contra a própria vida. E ao sair do banheiro, ele viu a vítima na sala, caída no chão, com a arma em punho ainda. E isso foi uma tese da defesa, né, uma tese inicial apresentada que foi refutada pela nossa investigação. Renan Fiuza? Doutor, muito obrigado, bom dia para o senhor, obrigado pela presença aqui no Live CNN. Eu estou acompanhando esse caso de perto, ontem estive na coletiva de imprensa e alguns pontos, existem ainda algumas lacunas, alguns pontos de dúvidas, né? Para nós jornalistas, eles ainda são questionáveis. Por exemplo, a bala, né, o cartucho da bala não foi encontrado. Eu queria saber qual que é a importância disso também para a montagem desse quebra-cabeça. Um outro ponto, o tenente-coronel ele liga para o desembargador, é o primeiro telefonema que ele faz. A pergunta que eu faço ao senhor é com relação à participação desse desembargador. Os senhores já descartaram alguma participação ali desse desembargador que entra até a casa, a residência, enquanto o espaço estava sendo resguardado, ou é somente um amigo mesmo, no qual o tenente-coronel teria ligado ali naquele momento? Renan, primeiramente com relação ao cartucho, foi imediatamente um fato que nos chamou a atenção, porque não foi encontrado até o presente momento esse cartucho. Nós não conseguimos localizá-lo, mesmo diante de diversas diligências, buscas no local. E o cartucho seria essencial porque, a partir da posição do cartucho, os peritos conseguiriam ter uma maior precisão na questão da posição do corpo. Era um elemento técnico-pericial essencial para a análise de confirmação de um possível suicídio ou afastamento dessa hipótese. E com relação ao desembargador, essa informação, a primeira ligação dele não foi para o desembargador. Ele realizou diversas ligações anteriores, conforme constam nos registros que nós analisamos. O desembargador foi posteriormente, após diversas, inclusive após o 90. E para nós, da investigação, a presença do desembargador ali diz muito mais sobre o perfil do investigado do que a presença dele ali, porque realmente
o que nós apuramos, havia um vínculo, não uma amizade próxima, assim, e ele foi mais ao local por um pedido de um conhecido, um amigo, podemos dizer assim, numa lealdade a essa amizade, mas nós analisamos todas as câmeras corporais, transcrevemos inúmeras conversas e a presença do desembargador ali não prejudicou, não adulterou, em nenhum momento o desembargador se apresenta ali, né, como o cargo que ele ocupa. Em nenhum momento ele se apresentou como desembargador. Somente há o registro dele ali porque os militares eles fizeram constar o nome de todas as pessoas presentes na ocorrência. E nesse momento ele se apresenta, ele estava com uma carteira funcional, ele apresenta a sua carteira funcional. Então, a investigação ele não, em nenhum momento ele, podemos dizer assim, carteirou para que houvesse algum tipo de interferência nessa ocorrência. Ele foi realmente ali como um amigo, numa lealdade pessoal ao chamado do investigado. Uhum. Uma dúvida sobre essa questão da apreensão do celular. Para a gente compreender sobre o rito e, claro, diante do que o senhor puder falar. O celular do tenente-coronel foi apreendido e aí começou uma varredura nesse telefone para compreender se havia indícios de alguma coisa. Por qual motivo essas mensagens chamam a atenção de vocês e se essas mensagens, o comportamento deste tenente-coronel, ele foi legitimado por meio dessas mensagens? Porque quando você está fardado, é muito fácil você demonstrar ser uma coisa, né? Mas o celular revela uma intimidade, algo do celular, da postura dele, a maneira como ele se referia a essas questões de relacionamento, de autoritarismo, chamou a atenção de vocês? Foi apreendido 2 celulares do investigado, do tenente-coronel Neto, e mais o celular da vítima, né, da soldado Gisele. A extração, nós realizamos diversos exames periciais, ainda faltam concluir alguns exames periciais relativos aos celulares da Gisele e o segundo aparelho, mas nós já conseguimos, analisamos conversas do casal desde 2023, início, final de 2022. E a partir dessa análise foi um também dos elementos que nos possibilitou traçar um perfil do investigado e que aquilo que ele alegava para a imprensa e nos depoimentos não condiziam com as conversas mantidas entre o casal. Era totalmente ao contrário, conforme nós demonstramos ao judiciário, né, às promotoras e à juíza. Essa sua resposta, ela nos traz muitas informações, delegado, sobre essa divergência. Então, só para encerrar, para confirmar, a postura de fato era muito diferente e chamou a atenção de vocês. Nós não estamos aqui para julgar um relacionamento, mas quando o relacionamento, claro, tem violência e morte, naturalmente isso tem que ser julgado, até porque ao ser provado que ele a matou, ele vai ter de responder por isso. Mas o comportamento nas mensagens, ou seja, só para reiterar, era bem diferente do que o comportamento público. Exatamente, a nossa investigação, ela se baseou, é uma investigação extremamente complexa, né? E a análise de todas essas conversas possibilitou que a gente traçasse um perfil do relacionamento e do que ele dizia inicialmente com o que realmente ocorria na relação íntima do casal. Delegado Lucas Lopes, responsável pelo inquérito. Doutor, muito obrigada pela entrevista, por se dispor a vir aqui conversar com a gente. Renan Fius, obrigada também por ter participado.